Here's Johnny. Obrigado, já volto. E aí, gente, antes de pegar pra ler O Iluminado, do Stephen King, eu era do time que preferia o livro do Stanley Kubrick. Os anos passaram, vi esse livro numa bandeja na feira do livro, e hoje eu posso dizer que continuo sendo fã do filme do Stanley Kubrick. Isso quer dizer que o livro seja ruim? Não, longe disso. Chamei esse episódio de resenha de ajuda humanitária, pois do alto da minha arrogância, eu desconfio que um número arrebatadoramente maior de pessoas assistiram o filme, mas não leram o livro. Mas depois da vinheta eu falo mais. O Hotel Overlook funciona como uma verdadeira alegoria do alcoolismo do personagem principal, Jack Torrance. Desempregado, depois de ter quase matado um aluno de literatura durante uma de suas crises, ele consegue um bico de zelador em um hotel famoso e polêmico. Porém, seus segredos estão guardados a 7 chaves. Vão ele, o filho Danny e a mulher Wendy passar a temporada de inverno lá até a primavera, com o objetivo estrito de tentar fazê-los novamente uma família feliz. E nesse meio tempo, Jack Torrance quer escrever uma peça para ver se com isso pode ser reaceito na universidade. Jack Torrance tem um histórico de alcoolismo tenebroso e preocupa a mulher Wendy, que faça a coisa feia no filho Danny, ou seja, agredir o próprio filho como já fizera antes. Uma noite, o pai se acidenta numa estrada ao lado do amigo Bebum Wall e Danny consegue vislumbrar a cena mesmo sem ter como saber que aquilo aconteceu. Estamos em 1975, o computador pessoal ainda é uma raridade e falta ainda um bocado para o Google ser fundado. Que dirá o Instagram? A partir daí, seus pais começam a se preocupar com esse dom do garoto, que a princípio julgam ser um comportamento esquizoide ou epilepsia. Danny manifesta esse poder através do amigo imaginário Tony. Pelo menos as 100 primeiras páginas do livro se dedicam quase inteiramente à interação entre os três, que tentam ser uma família feliz apesar dos muitos pesares. Jack Torrance tenta se manter escrevendo contos e trabalhando como professor de literatura, enquanto Wendy é dona de casa. Sim, Jack Torrance, como em quase todos os livros do Stephen King, funciona como uma espécie de alter ego do autor. Torrance é demitido da escola onde trabalhava depois de ter quase matado um aluno seu, George Hatfield, durante um de seus ataques de alcoolismo, batendo com a cabeça do aluno no capô de um carro. Então consegue, por indicação de seu amigo de gole Al, que é praticamente um quebra-galho, um bico de zelador nesse aterrorizante hotel, que só é aterrorizante por causa das suas memórias. Chega a temporada que Jack Torrance foi contratado para cobrir no hotel e eles sobem a serra rumo ao Overlook. Overlook, que por sua vez lembra overbooking e que se traduz como olhar de cima. Estaria o hotel olhando Jack Torrance e a sua família de cima dos montes desde o começo? Jack Torrance está limpando o telhado e uma vespa pica nele. Encontra por ali um ninho de vespas e mata todas elas e de presente dá um ninho para Danny. Porém, à noite são acordados pelo garoto berrando no quarto que está infestado de vespas. E aqui vem uma série de imagens que até deixam a gente apreensivo, mas estão longe de produzir o medo que causam as cenas do filme. Jack Torrance com os arbustos em forma de animais que ficam trocando de lugar, Danny brincando num túnel de um parque de diversões e sentindo a presença de algo, uma mangueira num corredor que parece que é uma cobra, o pai de Jack Torrance dando uma sova na própria esposa. Tá, esse até que dá mais medo. Os arbustos em forma de animais, eu fiquei me perguntando se o próprio Stefano sentia um medo disso, ou se apenas quis extrapolar a criatividade para tentar botar medo em coisas que são a princípio inanimadas. De novo, puxando a brasa para o lado do Stanley Kubrick, que pode me chamar de puxar saco, não me importa. Ele resolve isso com aquele labirinto de jardim que nos presenteia com aquela cena de Jack Torrance perseguindo o filho e depois morto na neve. A impressão que dá é que o Stephen King está sempre tentando criar medo com as coisas mais imprevisíveis possíveis. Confetes, elevadores, arbustos, mangueiras. Às vezes acerta, às vezes não. Vejo o mérito dele aí, principalmente quando a gente ouve os elevadores do Hotel Overlook subindo e descendo sozinhos, o que dá um grande arrepio. Outra coisa é que o Overlook, ele parece que se beneficia da iluminação do Danny, que é essa coisa telepática dele, no livro é chamada de iluminação. E pelo que eu entendi, o hotel, ele devora aquela telepatia dele como se fosse uma sobremesa. E a impressão que dá é que ele vai se valendo dessa iluminação do Danny a tal ponto que ela vai se estendendo a todo mundo ali que tá na volta dele, incluindo Jack Torrance. Porque o pai Jack Torrance, a princípio, não é iluminado.
só o Danny que é iluminado na história, mas no fim o Jack Torrance também está envolvido nessa coisa fantasiosa e telepática que a princípio é uma característica do filme. E aí você vai me perguntar, tá, e aqueles passeios no triciclo do Danny, a monstra do quarto 237, aquelas gêmeas no corredor e o elevador de onde sai aquele monte de sangue e aquela cena no banheiro vermelho. Tá bom? Então, tudo isso está apenas no filme. Com exceção da morta putrefata do quarto 237, que é Danny quem vê, o resto todo saiu da cachola do diretor. Sobre esta cena específica, o Stanley Kubrick misturou dois momentos da história num só, o que na minha opinião ficou muito melhor. Depois que a morta sai da banheira e mete a mão no pescoço de Danny, Jack Torrance sobe até lá para se certificar que tá tudo certinho e depois dá um castigo no filho, pois ele não podia ficar entrando nos quartos assim. Ele se aproxima da banheira, puxa a cortina aí e encontra o ex-aluno George Hatfield, cego de um olho e ensanguentado. Ainda que o livro cause apreensão e te deixe aceso, é indiscutível que o filme produz imagens infinitamente mais icônicas e amedrontadoras. Acabei o livro com um velho dilema, não sabia se eu sentia raiva ou admiração pelo Stanley Kubrick. Como eu disse antes, o Overlook é um hotel polêmico, e Jack Torrance descobre isso no porão, em meio aos equipamentos de zelador, fios e cabos, matérias de jornal, que por sinal é uma outra marca característica do Stephen King. Envolvimento com chefões da máfia, lavagem de dinheiro, festas com convidados suspeitos, uma lambança. E aquela festinha enigmática dos anos 1920. Sim, tem no livro, embora ali exista uma mistura de datas e eras, como se fosse uma grande celebração de todo mundo que já passou no Hotel Overlook. Aos poucos, Jack Torrance vai sendo consumido pela loucura, que é tanto induzida pelo próprio hotel quanto pelo seu alcoolismo. E aqui sim, um dos grandes acertos do rei, que fazem a gente se borrar de medo. Depois de mais uma das suas visitas ao grande salão, ele enche a cara sob os cuidados do barman Lloyd até cair, e depois quando a Wendy vai tentar acordá-lo, não entende como é que ele se embriagou, já que não há uma gota de álcool disponível no bar. Ou seja, ele acessou o espírito diabólico do hotel e bebeu dele, voltando louco e satânico, e agora o hotel quer que ele sacrifique Danny para se lambuzar com a sua iluminação. Nesse meio tempo, Jack Torrance também está magoado e chateado com a Wendy, porque ela desconta tudo no seu alcoolismo e nunca confia nele. O que, vamos combinar, é uma coisa um pouco difícil. Enquanto se dedica a matar a própria família, Jack esquece de checar como anda a caldeira do porão do hotel, que é absurdamente perigosa e instável. Embora você já deva imaginar como acaba o livro, como em quase todo livro de Stephen King, já adianto que é diferente do filme, mas não vou entregar as cartas. Li em algum lugar Wikipedia que o Stanley Kubrick achou o final meio desleixado ou que foi com muita sede ao pode. Sobre isso eu até concordo, mas o que tem ali me satisfez. E se você pensa que o final inclui aquele enigma do Red Room, não se iluda. Esse anagrama tá o tempo todo na cabeça do Danny, é verdade. É a imagem mental de um reflexo no espelho. E lá pela metade do livro ele decifra isso enquanto está olhando para um relógio no salão, no meio de uma viagem psicodélica guiada por Tony. Novamente, achei muito mais bem resolvido no filme. Às vezes era legal ler o livro como se eu estivesse na época que tinha sido lançado e não existisse nenhum filme ainda para eu fazer referência. Digo na época, pois atualmente seria bem mais difícil não fazer comparação mesmo que eu nunca tivesse visto o filme. Pois só a imagem do Jack Nicholson louco no buraco da porta já se tornou um ícone do imaginário. Inclusive, Jack Nicholson foi contratado, pois tinha o mesmo Jack do Jack Torrance. Não, mentira, isso eu tô inventando agora. Resumindo, a essência do Stephen King está no livro. Tensão, medo, piadas sarcásticas, trechos de notícia, coisas que metem um pavor enorme, outras nem tanto. Embora aqui a gente perceba de alguma forma que é um Stephen King ainda no início. Vamos lembrar que esse é o terceiro livro de um escritor que já escreveu mais de 60 romances. E sim, eu fui ler o livro querendo achar melhor que o filme do Stanley Kubrick, mas continuei preferindo esse último. Enquanto o livro é uma alegoria sobre o alcoolismo de Jack Torrance, não encoste a mão nele, sussurrou Wendy, apertou o filho nos braços, levantou-o e afastou-se até metade da escadaria antes que Jack fizesse outra coisa a não ser ficar ali parado, confuso. O quê? Wendy, o que diabos? Você está totalmente... Não encoste nele. Mato você se puser as mãos nele novamente. Wendy? Seu desgraçado. Ela se voltou e desceu correndo o resto da escada para o primeiro andar. Jack ficou durante um tempo literalmente paralisado com tudo que acontecera num período tão curto. Teria machucado Danny como Wendy pensou? Tentar estrangular o filho a pedido do pai morto? Não, nunca machucaria Danny. O filme é uma espécie de altar da loucura do protagonista. Por isso dizem que são duas coisas diferentes, para não dizer coisas que sequer se comunicam. Queria agradecer a Intelecto Bustos pelo excelente machado que me presentearam.
Não esse Machado, mas o nosso querido Machado de Assis, que tá enfeitando a minha resenha agora. Por sinal, não é com Machado que Jack Torrance sai para o seu caça-família no livro, mas sim com um taco de hóquei. Achei curioso. E agora uma coisa que eu aprendi a fazer esses dias: se pentear com uma tiara. Já fez isso? Até! Sim, Jack Torrance, como em quase todos os livros, é indiscutível que o filme produz imagens infinitamente mais amedrontadoras e icônicas que o filme. Novamente, achei bem